Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que ela é poderosa, a de que o nosso estado interior, sabe, o que sentimos aqui dentro, pode de fato moldar o mundo lá fora. Vamos tentar entender essa conexão entre a consciência de cada um e a mudança de todo mundo. Sabe aquela situação de entrar num lugar e na hora sentir, nossa, que clima pesado? Ou o contrário, né? Uma pessoa chega super tranquila e parece que todo mundo respira mais aliviado? Pois é, essa influência é real, não é imaginação. E é daí que a gente vai partir hoje. Agora vamos levar essa ideia um pouquinho mais longe. E se os nossos estados internos não fossem só sentimentos pessoais, fechados em nós mesmos, mas, mas sim o campo de influência que se espalha, quase como uma onda? E isso nos leva à grande questão, né? Será que existe um ponto de virada? Aquele momento em que a consciência de um grupo pequeno, de repente, se torna a realidade de muita gente? Para a gente entender isso, a gente precisa de um tipo de mapa. E uma ferramenta bem interessante para isso, que vem lá do campo do desenvolvimento da consciência, é a escala de David Hawkins. Olha, não é um modelo científico universal, mas serve como uma estrutura fantástica para a gente conseguir categorizar e, principalmente, entender esses estados internos. Essa escala, ela mostra uma divisão bem nítida. De um lado, a gente tem estados como medo, raiva, que nos contraem, que literalmente drenam a nossa energia. Do outro lado, estados como amor, alegria, que nos expandem, que ampliam nossa vitalidade e, consequentemente, nossa influência. E aqui, olha só, tem um degrau que é o divisor de águas, a coragem. É o ponto exato em que uma pessoa para de só reagir ao que acontece, sabe, de ser levada pela maré, e começa a assumir a responsabilidade pela própria energia. É uma virada de chave fundamental. Tá, mas como é que esses estados internos impactam o mundo? Eles não ficam presos dentro da gente. Eles criam o que a gente pode chamar de efeito ondulatório, uma influência viva no ambiente ao redor. O fluxo é bem claro, bem direto. Tudo começa com um estado interno. Esse estado se expressa para fora, no nosso tom de voz, na nossa postura, e isso altera o ambiente e, por fim, provoca uma resposta nas outras pessoas. É um processo totalmente relacional, não tem nada de místico nisso. Essa citação nossa, ela resume tudo perfeitamente. O ponto crucial é esse. A nossa estabilidade interna tem um efeito externo muito real. Uma presença consciente, calma, pode simplesmente desarmar a necessidade de defesa no outro e pacificar um espaço inteiro. Mas como essa influência de uma pessoa só se transforma numa mudança coletiva? Para a gente entender essa parte, vamos explorar o conceito de massa crítica, usando uma metáfora famosa, a do centésimo macaco. É importante a gente dizer que a base científica dessa história específica é bem debatida, tá? Mas o valor dela como metáfora é gigantesco. Ela mostra pra gente como novas ideias, novos hábitos e valores podem ganhar força e de repente se tornar o novo normal. A mudança não precisa que toda a população mude de uma vez só. Esse é o ponto-chave. O que importa é que um número suficiente de pessoas consiga sustentar um novo nível de consciência com estabilidade. É isso que cria um novo padrão para os outros seguirem. Ok, agora vamos juntar as peças. Vamos unir essas duas grandes ideias, a escala de Hawkins e a massa crítica, para a gente ver como elas trabalham juntas nessa transição global que a gente está vivendo. Então, essa tabela amarra tudo de um jeito bem claro. Pensa assim, a escala de Hawkins mostra para onde a gente está indo, qual é a direção da mudança. A tal da massa crítica explica como isso acontece, qual é o mecanismo. E a presença de cada um, bom, essa é a ferramenta, é o que qualquer pessoa pode usar para fazer parte disso tudo. Tudo isso pode parecer uma coisa meio grandiosa, meio abstrata, mas o poder de verdade está em trazer esses conceitos para o nosso dia a dia, para o nível pessoal e prático. A pergunta que a gente pode se fazer, de forma bem prática, é: hoje, agora, as minhas respostas estão vindo da reação, ou seja, do medo, da contração, ou estão vindo da presença, da coragem, da expansão? Elevar a consciência não é uma coisa abstrata, é uma habilidade que a gente treina. Envolve escolhas diárias como respirar fundo e pausar antes de reagir, assumir a responsabilidade pela nossa própria energia, reduzir aquele hábito de projetar nossos problemas nos outros e, claro, buscar sempre ampliar nossa compreensão das coisas. E essa é, talvez, a mensagem mais poderosa de todas. Cada escolha individual de operar a partir de um estado mais elevado de consciência já está contribuindo para o ponto de virada coletivo.
Cada pessoa já é parte da massa crítica. E no fim das contas, a pergunta mais importante não é, tá, mas quando o mundo vai mudar? A gente fica esperando, né? Mas a mudança coletiva, ela começa na percepção individual. A verdadeira pergunta é outra, quantos de nós, hoje, agora, estamos realmente dispostos a sustentar uma nova consciência?